Bom, recentemente o Kim, que eu julgo que é o deputado, o melhor deputado federal desde a nossa redemocratização, que eu votei na campanha de 2018, que eu só não votei na campanha de 2022, que eu votei no Cristiano Beraldo, senão eu teria votado no Kim, então você teve um voto a menos, Kim, espero que não tenha feito falta. Mas ele faz um grande trabalho, é um deputado extremamente produtivo, mas, semana passada, aqui o Congresso Nacional basicamente queriam e conseguiram, por alguns instantes, parar o Congresso Nacional. Eu achei muito curioso, né? Porque a gente está discutindo aqui um fórum de segurança pública. E tem vários motivos para poder parar o Congresso Nacional ou parar o Brasil. Nenhum deles é o motivo que o Congresso Nacional parou na semana passada. A gente tem um presidente da República que ficou quase 600 dias preso e se dependesse de mim, deveria continuar preso. Esse mesmo presidente da República, há algumas semanas foi encontrado junto com a Janja na favela do Moinho, uma favela que foi provado pela Polícia Civil que só pode entrar com autorização do PCC. O antigo ministro da Justiça do Lula, que agora é ministro da STF, Flávio Dino, foi encontrado dentro de uma favela que a Polícia Civil do Rio de Janeiro provou que só pode entrar com autorização do Comando Vermelho. E o atual ministro, que era ministro da STF, Lewandowski, recentemente teve encontro com uma ONG que a Polícia Civil de São Paulo provou que prestava contas ao PCC, essa ONG formulando matéria penal dentro do Ministério da Justiça, além da história da Dama do Tráfico. Enfim, várias outras histórias. E o Brasil não parou por nenhum desses motivos. Também não parou pelo fato de morrer mais pessoas no Brasil que zonas de guerra. Também não para pelo fato do Brasil não solucionar praticamente nenhum crime, nem crime de corrupção, nem homicídio, nem assalto, nem furto. Não vou nem pedir para alguém que está aí na plateia dizer que se já teve o celular roubado, não, que eu tenho medo de me espantar. E das pessoas que já tiveram o celular roubado, sabe que muito provavelmente a polícia não vai solucionar esse roubo e não é motivo para o Brasil parar. Há vários motivos para a gente parar o Brasil, há vários motivos para a gente parar o Congresso Nacional, nenhum deles é o motivo que pararam na semana passada. E, com certeza, a pauta de segurança pública é a pauta mais importante que a gente tem no Brasil. E vocês, evidentemente, têm o meu mandato na Assembleia Legislativa, o mandato do Kim na Câmara dos Deputados, para, enfim, tentar dar luz para esse problema tão gigantesco do nosso Brasil. Obrigado. O crime organizado hoje ele está em absolutamente tudo. Se a gente pensar que o crime organizado é um narco-estado, e saiu uma pesquisa recente que o crime organizado investiu o dobro do fundão, que já é muito, né? Quase 5 bi, e o crime organizado investiu 10 bilhões em campanhas eleitorais, a gente está falando que ele já é o dobro do Estado de Direito. Então a gente está falando que o crime organizado, ele não está só na comunidade, ele não está só na boca de fumo. O crime organizado está no Congresso, o crime organizado está nas câmaras, o crime organizado está no Legislativo, no Judiciário, o crime organizado está nas empresas, o crime organizado está em absolutamente tudo. E, como já foi dito, se a gente não lutar isso, daqui a pouco a gente vai deixar de ter o nosso Estado. Então, a luta principal do Brasil, ela é essa. Porque se a gente não conseguir ter uma segurança de conseguir sair de casa, de conseguir ter as nossas coisas, a gente não vai ter saúde, educação. Isso fica secundário, infelizmente. A gente deveria ter que debater Brasil, educação, que, enfim, é pífia a nossa educação, mas não. Né? A gente tem que garantir a segurança para conseguir construir os outros fatores do Brasil. Então, enfim, estou muito orgulho, né, de ter protocolado o PL Anti-Aruan. Quase 200 cidades protocolaram o PL Anti-Aruan. Mais de 50 cidades aprovadas. A primeira cidade aqui foi a cidade de Cruzeiro do nosso querido Paulo Felipe. E se alastrou por vários partidos, por várias ideologias e foi para além da bolha do MBL. Porque isso não é uma bolha. Isso é uma luta que tem que ser de absolutamente todo mundo. Então, Kim, parabéns pela coragem, Guto, todos que protocolaram, todos que estão aqui hoje. Porque para estar aqui hoje, tem que ter uma dose extra de coragem. Vamos dar uma olhada para o cenário que a gente tem no Brasil hoje, né? O cenário é o seguinte, a gente está prevendo um colapso fiscal em 2028, né? As nossas despesas obrigatórias elas não param de aumentar, o orçamento discricionário está em 150 bi hoje e não para de diminuir, está tudo indo para emenda, para deputado ficar fazendo um monte de merda aí ao redor do país não resolver problema nenhum. O arcabouço fiscal do Haddad não foi capaz de alterar a trajetória da dívida pública. E o que está acontecendo é que simplesmente a capacidade de investimento, não só do Estado brasileiro, mas como de todos os entes federativos, está diminuindo cada vez mais. E aí joga nessa conta o Pacto Federativo, que os catarinenses mandam, a cada R$1 que a gente recebe menos de 50 centavos. Os paulistas é pior ainda. E por quê? Porque tem um bando de vagabundo do Norte e do Nordeste que domina a política brasileira. E por que não dá pra gente resolver o problema de segurança pública, o problema do fluxo migratório em Santa Catarina? Exatamente por causa disso. Porque pra gente resolver a capacidade de investimento do setor público, a gente precisa, primeiro, destruir esse pacto. E o Pacto de 88 não é só sobre a Constituição. O Pacto de 88, a Constituição de 88, ela é o documento que oficializa esse pacto. Mas o pacto é sobre o acordão dessas elites. Então a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês é o seguinte. Ou a gente quebra esse pacto, ou esse pacto vai quebrar a gente. E não dá pra acreditar que as mesmas oligarquias que estão no poder, esses mesmos governadores com mandatos convencionais, fazendo o mesmo de sempre, né, só tocando a máquina, empurrando com a barriga, vão conseguir resolver o problema. Eu acho que o principal dessa discussão sobre segurança é ter quem tenha coragem
para fazer o que precisa ser feito. Porque para dizer que está combatendo o crime, que é contra o crime, é uma obviedade. Precisa de vontade política para fazer as coisas darem certo. Tem um exemplo lá, bem sucedido em El Salvador, que falavam, é muito pequeno. A Argentina do Milei foi lá, copiou o que está sendo feito lá e agora bateu recorde. Menor taxa de homicídio da série histórica da Argentina, copiando o modelo que deu certo lá. Então, a experiência está aí, os resultados estão aí, precisa ter vontade política e coragem para fazer, e eu acho que para fazer isso, somente a missão. É isso. A gente foi fazer uma operação de fiscalização de fios, né? Fios largados na rua. A gente chamou a concessionária e falou assim, olha, ajuda a gente a cortar os fios que estão largados. E aí vocês podem falar, o que isso tem a ver com o nosso fórum sobre o crime organizado, né? Sobre essa verdadeira frente nacional. Acontece que a gente estava gravando o vídeo e um dos operadores da concessionária chegou pra gente e falou assim, olha, pelo amor de Deus, não me coloca nesse vídeo. Tira essa imagem, corta essa imagem. A gente falou, mas o que está acontecendo? Assim, nós somos a prefeitura, nós estamos com a polícia, nós estamos com a CT, não tem nada de errado. Ele falou assim, olha, eu fui fazer uma operação na favela para cortar uns fios, e aí o PCC chegou para mim e falou que sabia onde eu morava e sabia onde minha filha estudava. E que se eu cortasse de novo aquele fio, eu nunca mais ia ver minha filha. Então é disso que se trata. E aí, entrando no mérito da questão aqui, eu acho que é bom a gente desmistificar uma questão em relação ao crime organizado, que é só tráfico, ou então, como a esquerda costuma de falar, o traficante, ele é um empreendedor que está fora da lei. Se você legalizar, ele vai se tornar um empresário como qualquer outro. Mentira. Mentira. Hoje, o principal fruto de arrecadação do crime organizado é justamente roubo de carga e serviços paralelos que eles roubam, como gato e net, né? Então, se vocês pegarem agora, notícia de 24 de abril, no Rio, CV e PCC fazem acordo para avançar em mercados de internet e combustível. O que está se tratando aqui hoje é a última esperança para que o Brasil não se torne um narco-estado. Se você for em Fortaleza, hoje existe a CVNet, a net do Comando Vermelho. É disso que a gente está falando. Isso já passou do ponto, não é mais só tráfico de droga, não é mais só o crime do furto, do assalto. Você vai ter que comprar o gás do PCC, a net do PCC, a sua conta de luz é do Comando Vermelho. É sobre isso que se trata a nossa conversa hoje. Então, gostaria muito que todo mundo aqui pensasse nesse assunto, tá certo? E parabenizar o Kim e a Amanda pela idealização desse projeto. Muito obrigado. E é curioso isso, porque como vereador do Natal, tem regiões que eu nem sequer podia entrar na época de campanha porque era território dominado pelo crime organizado. Hoje ainda tem unidades de saúde que, para a felicidade dos médicos, eu não posso fiscalizar, porque o crime organizado também não deixa. Então, verdadeiramente, o que a gente precisa fazer é o que vocês já ouviram aqui falar por muitos, o que o Renan fala constantemente nas lives, o que a Amanda Vettorazzo encabeçou em torno do Oruan. Você realmente tem que ter repressão com quem advém do crime organizado. Mas aqui eu não quero nem falar algo muito forte, que vocês já ouviram que tem que matar bandido, que tem que ser na bala. E por que eu não posso falar isso? Porque hoje eu sou um mero vereador. Mas eu sou um mero vereador com um interno muito revoltado em torno disso. Vou ficar nessas palavras. Por quê? Porque uma fala minha aqui, com todos vocês presenciando, a gente dentro aqui do Senado Federal, onde existe uma lei estabelecida, onde existe polícia, onde existe, enfim, governantes. Se eu falo uma coisa aqui que não pode ser falada, eu posso voltar para o meu estado e eu perder a minha vida. Acredite, é assim. Então, se vocês querem realmente saber o que eu posso fazer em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, aguardem aí mais 4 anos. Quando eu tiver mais de 30, em 2030 vocês saberão. É isso. Boa noite a todos. Como colunista da Valete, fundador da Valete, eu quero começar citando um filósofo, né? Sempre tem que começar assim. Vou citar aqui Ernest Junger, um filósofo alemão do século XX, que ele diz o seguinte: uma das principais ilusões do nosso tempo é a suposição de que a inviolabilidade da nossa moradia, ou seja, da nossa propriedade, provém da Constituição, que garante o nosso direito à propriedade, nas palavras do Junger, claro, é quando o chefe da família, é quando o responsável da família sai com um machado na porta. Isso, óbvio, é uma alegoria, e toda alegoria a gente tem que traduzir para a nossa realidade. E a realidade é o seguinte: não é a Constituição que garante o nosso direito à liberdade, à vida. A Constituição é o papel. A única coisa que garante os nossos direitos fundamentais é o uso da força. E o uso da força é o que nós estamos entendendo que é o único caminho necessário para a gente fazer o combate real aos verdadeiros inimigos. E o Renan fala muito do Centrão, né? O Centrão ser o verdadeiro inimigo. Eu falo muito que o verdadeiro inimigo é o crime organizado. E muitas vezes eles jogam juntos também. Então, tá no mesmo balaio, né? Inclusive o próprio Orlando, ele escreve sobre isso, como um alimenta o outro muitas vezes. E a gente, para combater eles, não tem papel. Se a gente não fizer o uso da força, como foi feito em El Salvador, por exemplo, nós não garantiremos aquilo que é direito fundamental de todas as pessoas. Então, é por isso que também eu trouxe na revista Valete a ideia do direito penal do inimigo, que a gente foi atrás de estudar e entender como outros países aplicaram isso, a partir da ideia de que aqueles caras que estão ali na facção, eles estão ocupando um território brasileiro com um ordenamento jurídico próprio, que eles seguem ali de acordo com as suas próprias regras. Então eles não fazem parte do nosso ordenamento, eles não têm que ser tratados como cidadão brasileiro. Então,
como o Junger já ensinou, o combate ao crime organizado passa do pressuposto que a gente não tem como tratar vagabundo com pompas. A gente tem que tratar vagabundo na bala. A gente hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade, uma boa notícia. 2 pedófilos que nós caçamos há um bom tempo foram presos. O professor Reinaldo, que abusou de 23 crianças dentro da sala de aula. Inclusive, lembro no dia que a mãe veio até nós, a vítima 0, de maneira desesperada, chorando. Inclusive, ela agradeceu, tá no story o agradecimento dela. Falando, né, da vítima, né, e tudo mais. E a gente logo dirigiu ela, juntamente com a nossa advogada, para a delegacia. Registramos o boletim de ocorrência, iniciamos um processo judicial. E ao longo do percurso, até tivemos reuniões com algumas pessoas, supostamente, que tinham medo de ser vítimas. Nós descobrimos, ao longo do processo, incluindo o nosso advogado entrou pedindo ali a perícia do computador, que não era apenas 3 ou 4 crianças, mas 23 crianças que foram abusadas com penetração dentro da sala de aula, e o cara afirmava tudo. Esse vagabundo foi preso muito por conta do apoio do MBL, do apoio do Kim, do Guto, que compartilhou. Queria pedir uma salva de palmas para o nosso movimento. Foi extremamente importante. E hoje, graças a Deus, foi preso o professor Reinaldo e mais um outro pedófilo que abusou da sua enteada. Quando aconteceu da Amanda protocolar e espalhar para todo o Brasil o projeto de lei anti-Oruan, nós fomos o primeiro a colocar debaixo do braço e falar: nossa cidade Cruzeiro necessita ter essa legislação em vigor, e muito mais do que isso, precisa apavorar as pessoas que têm nos trancado dentro de casa. Precisa pôr medo nas pessoas que nos colocam como prisioneiros dentro da nossa própria casa. Nós somos a primeira cidade a aprovar, incentivamos os outros municípios com a força do MBL, principalmente da Amanda, gabinete da Amanda. Nós sancionamos a legislação junto com o prefeito e fomos a primeira cidade a colocar em vigor a legislação, onde uma pessoa, um sujeito, iria fazer um show e já teve que assinar o contrato para que a apologia ao crime organizado e a propagação do uso de droga não acontecesse no município de Cruzeiro. Eu acho que é hora de nós, na ponta, no município, nos conselhos municipais, nas câmaras municipais, nós assumirmos o nosso protagonismo e, de fato, mostrarmos para eles que o lugar de vagabundo é preso, que o lugar de vagabundo é prender ou matou, como tem se falado muito. Bom, senhores, agradecer a cada um de vocês. Eu sei do esforço que cada coordenador colocou para trazer o máximo de pessoas para cá. Eu sei o quanto cada militante se sacrificou para estar nesse dia aqui. E nessa fala eu quero aproveitar que nós estamos no Senado Federal para fazer um apelo para os senadores de que 2 projetos fundamentais para a segurança pública já foram aprovados na Câmara dos Deputados e estão aqui absolutamente parados. Um, que nós falamos mais cedo sobre a prisão preventiva para crime hediondo, para roubo, para miliciano, para faccionado, que nós aprovamos com ampla maioria na Câmara dos Deputados e até agora parado no Senado. Muitas vezes o Senado passa a sensação para a população, e não só para a população, passa para os deputados a sensação de que os senadores ainda estão de pantufa, que venceram as eleições, mas ainda não saíram da cama, mas ainda não saíram das suas casas para trabalhar e aprovar pautas importantes para o nosso país, inclusive não apenas da segurança pública, mas também para colocar freios aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Então, aproveitando mais uma vez que estou no Senado, senadores, trabalhem para aquilo que forem eleitos. Não pensem apenas no medo que vocês têm do curto prazo de retaliação do Supremo Tribunal Federal. Se coloquem numa perspectiva histórica. Tenham o brio de pensar como é que as futuras gerações vão lembrar da legislatura de vocês. Vão lembrar como o Senado mais acovardado da história do Brasil ou como o Senado que teve coragem de promover uma mudança quando tudo conspirava contra essa mudança. Outro projeto fundamental, também parado aqui no Senado, aumento de pena para furto, roubo e receptação. Receptação que é o elo fundamental do crime, principal do crime. Se não há quem receba para vender o produto do crime, não existe quem assalte, não existe quem furte, porque não tem como você escoar o produto do crime, né? O furto, né? A gente vê furtos cada vez maiores, de coisas cada vez mais valiosas, destruindo a vida de pessoas, principalmente, como o Renan colocou, que vivem nas periferias, e uma pena que o sujeito praticamente é impossível, a não ser que ele tenha 80 passagens pela polícia, de começar a cumprir a sua pena por furto no regime fechado. Então, mais uma vez, agradecer cada um de vocês, que nós só conseguimos por causa do trabalho de cada um de nós. Obrigado, gente.